segundo ano. Nós vamos agora mais uma correção do PET 3, agora semana 2, onde a gente está vendo termodinâmica e, mais especificamente, as transformações gasosas. Vamos lá? Na primeira atividade aí ele fala, certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Então, a pressão, ele deu a pressão aí, a pressão é uma pressão constante, a gente pode dizer então que é uma expansão isobárica, porque é constante. E só lembrando, Newton por metro quadrado também pode ser conhecido como Pascal, que é a unidade do sistema internacional. Newton por metro quadrado também é unidade do sistema internacional, mas tem uma unidade específica que é o Pascal. Continuando, deslocando o pistão, cuja área é 9 centímetros quadrados, então vamos tirar esse dado aqui também, a área é 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos. Então, ele me dá um volume inicial de 500 centímetros cúbicos e um volume final de 800 centímetros cúbicos. E aí ele faz uma coisa que só ele mesmo, né? Dá de bandeja para vocês a conversão das unidades. Então, em geral, o ideal é que você saiba fazer essas conversões, porque no Enem, num concurso mais concorrido, isso não vai vir, né? Centímetro, né, é o centésimo do metro, é a abreviatura de centésimo do metro. Centésimo é você dividir por 100, ou seja, dividir por 10 ao quadrado. Então, você multiplicar por 10 a menos 2. Como no caso da área, e como está o quadrado, então eu vou multiplicar o 9 por 10 a menos 4. O centímetro cúbico continua centímetro, centésimo, 10 a menos 2. Mas como é cúbico, ele está elevado ao cubo, então seria 10 a menos 2 elevado ao cubo, que é 10 a menos 6. Só que eu tenho dois zeros aí no 500, né? Então, eu poderia colocar 5 vezes 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, eu fico com 10 a menos 4. Então, eu posso transformar esses volumes aí, esse volume inicial, em 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E a mesma coisa com os 800. Vou transformar em 8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Lembrando que é bom você saber fazer essa conversão. Isso daí você aprende lá no início do ensino fundamental. Na letra A, ele pede qual a força exercida pelo gás sobre o pistão. Então, força, ele deu pressão e deu área. E a gente sabe que a pressão, o que é a pressão? Pressão é calculada a força, relaciona a força que é dividida sobre uma certa área de atuação. Então, a gente sabe que pressão é força sobre área. Como eu tenho pressão e eu tenho área, facilmente eu calculo a força. É só eu substituir a pressão por 4 vezes 10 a sexta e a área por 9 vezes 10 a menos 4. Aí eu vou fazer o quê? Esse 9 vezes 10 a menos 4, que está dividindo a força, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar que a força vai ser igual a 4 vezes 10 a sexta vezes 9 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 9 é 36. Potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, então eu vou ficar com 36 vezes 10 ao quadrado. Isso não é forma de se dar uma resposta, por quê? Não está em notação científica e nem no número puro ali. Então, a sua resposta deve ser ou 3.600 newtons ou 3,6 vezes 10 ao cubo newtons. Jamais 36 vezes 10 ao quadrado newtons. Na letra B, ele pergunta qual o trabalho realizado nessa expansão. Então, se você estudou o PET direitinho lá, se você assistiu o vídeo recomendado lá no PET, muito bom aquele vídeo que eles recomendaram, o trabalho é calculado pela pressão vezes a variação de volume quando a transformação é isobárica, como nesse caso. Então, eu tenho a pressão e tenho
a variação de volume. Eu tenho volume inicial, volume final, eu calculo a variação de volume. Então, eu posso escrever aí que trabalho vai ser 4 vezes 10 a sexta, que multiplica a variação do volume. Final, 8 vezes 10 a menos 4, menos inicial, 5 vezes 10 a menos 4. 8 menos 5 são 3. Então, esse parênteses aí eu posso trocar por 3 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 4, 12. 10 a sexta vezes 10 a menos 4, 10 ao quadrado. Posso dar a resposta sim? Não, né, gente? Então, ou eu vou dar que o trabalho é 1.200 joules, ou eu vou dar que o trabalho é 1,2 vezes 10 ao cubo joules. E na letra C ele pergunta, o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Justifique. Gente, o trabalho deu positivo, aumentou o volume. Se aumentou, o gás realizou o trabalho. Quando o trabalho é positivo, é um trabalho motor. Então, o gás realizou o trabalho sobre o meio, porque ele é positivo. Ele aumentou o volume. Na 2, ele fala um gás ideal sofreu uma expansão, quer dizer, aumentou, isobárica. Então, eu pus até, tentei fazer um desenho aí de uma expansão isobárica, não sei se dá bem para vocês entenderem. Variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Então, expansão aumentou o volume, isobárica sem variar a pressão. Então, expansão isobárica, pressão constante. De 5 metros cúbicos para de 2 metros cúbicos para 5, então eu tenho volume inicial 2, volume final 5. Se o trabalho realizado foi de 30 joules, então ele me deu aqui o trabalho de 30 joules. A pressão mantida em Newton por metro quadrado, ou Pascal, como eu falei para vocês, foi de. Então eu quero o valor da pressão. É isso que eu quero. Trabalho, a gente já viu que é pressão vezes variação de volume. Então, eu tenho trabalho, quero a pressão e o volume. 5 menos 2. Já está tudo em unidade de sistema internacional, não tem que converter nada. Então, aí eu vou ficar aqui 30 é igual a pressão vezes 3. Passa esse 3 dividindo, eu acho que a pressão é 30 dividido por 3. Encontro a pressão 10 newtons por metro quadrado ou 10 pascal, letra A. Na 3, é mais ou menos igual à primeira, só que agora ele fala, considere uma massa gasosa de pressão 3 atmosferas, então 3 atm, confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área 5 centímetros quadrados. Então, tirar o valor da área aí. E volume 900 centímetros cúbicos. Então, volume inicial 900 centímetros cúbicos. O gás sofre uma transformação isobárica e seu volume passa a ser 600 centímetros cúbicos. Então, agora eu estou tendo uma compressão isobárica, o volume diminuiu. E aí ele dá as conversões, que eu já falei que vocês têm que saber, né? Então, aqui, uma atmosfera é 10 a quinta pascal, ou newton por metro quadrado, então a pressão é só eu multiplicar por 10 a quinta. A área, transformando centímetro, é 10 a menos 2, ao quadrado 10 a menos 4, então 5 vezes 10 a menos 4. O volume, a mesma coisa, eu vou aproveitar esses dois zeros aí, vai ficar 9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos e 6 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, agora eu estou tendo uma compressão isobárica. O trabalho realizado, então, não está variando a pressão. Ele quer o trabalho na letra A. Então, o trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. Isso só vale quando a pressão é constante, tá? Se a pressão estivesse variando, eu teria que pegar o gráfico e achar a área do gráfico. Então, vamos lá, substituindo os valores aí. 3 vezes 6 vezes 10 a menos 4, menos 9 vezes 10 a menos 4. 6 menos 9, menos 3. Então, vai ficar 3 vezes menos 3, menos 9, 10 a quinta vezes 10 a menos 4, 10. A primeira. Ou, então, eu vou pegar, o trabalho vai ser menos 90 joules. Então, vocês estão vendo, o volume diminuiu,
o meu trabalho deu negativo, quer dizer, o meio exerceu trabalho sobre o gás recebeu trabalho, não realizou. Letra B, a força constante exercida sobre o êmbolo. Então, força, a gente pode achar pela fórmula da pressão, pressão é força sobre área. Então, aí eu vou pegar, substituindo, vai ficar 3 vezes 10 à quinta, é igual a força dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Pega esse 5 vezes 10 a menos 4, passo multiplicando. Eu acho que a força é 3 vezes 10 à quinta, vezes 5 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 5, 15. 10 à quinta vezes 10 a menos 4. 10 a primeira, não preciso colocar. Então, eu acho aí uma força de 150 newtons. E na letra C, o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Não, eu já falei, o gás sofreu trabalho. Então, o meio realizou o trabalho sobre o gás. E isso a gente pode justificar pelo trabalho ser negativo, pelo volume ter diminuído. Na 4, fala que o gás ideal sofreu uma transformação e sua energia interna variou. Gente, energia interna está diretamente ligada à energia cinética das partículas. Então, ela mede a energia cinética das partículas, a movimentação das partículas. Se a movimentação aumenta, a energia aumenta. Só que essa agitação, essa movimentação das partículas é medido pela temperatura. Então, o que aconteceu? Ele pergunta, o que aconteceu com a temperatura desse gás? Então, se a energia interna aumentou, a temperatura também aumentou, né? Então, aqui a gente tem que a energia inicial 400, a energia final 700. Então, a variação de energia interna aí foi positiva, foi de 300 calorias. Eu não preciso nem passar isso para Joule, dá para fazer assim mesmo. Então, dá para mim fazer o quê? Que a variação da energia interna está diretamente ligada à temperatura do gás. Assim, se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. Então, a temperatura aumentou. Se você quiser a formulinha da variação de energia interna, é 3 vezes nRT. O N é o número de mols, o R é a constante geral dos gases. Então, 3 meios é uma constante, N é um valor constante também, R é uma constante, que tem até o nome de constante, e T é a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Então, quer dizer, a variação de energia interna é uma constante vezes a temperatura, ou a energia interna é uma constante vezes a temperatura, no caso, a variação da energia interna tem a ver com a variação da temperatura. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a semana 2 do PET 3 e aguardo vocês semana que vem. Até lá!